Para um organismo se manter vivo, é necessário que ele consiga manter uma temperatura adequada para que vários processos químicos e físicos possam ocorrer. Por exemplo, se a temperatura do corpo abaixar muito, as reações metabólicas se tornam lentas demais e o animal pode morrer. Por outro lado, se a temperatura do corpo aumentar muito, as proteínas que constituem o organismo podem se desnaturar, ou seja, perder a forma e a função, o que acarreta sérios danos às células e a todo o organismo. E o ser vivo pode até mesmo deixar de ser vivo. Os seres vivos podem ser divididos em dois grupos, conforme a maneira que regulam a temperatura de seus corpos: os homeotérmicos e os pecilotérmicos. Os homeotérmicos, ou animais de sangue quente, como os mamíferos e as aves, conseguem manter sua temperatura corporal constante, com pouca variação, mesmo que a temperatura do meio externo esteja muito diferente da sua. Isso tem vantagens e desvantagens. A vantagem disso é que esses seres conseguem sobreviver em uma grande variedade de ambientes e podem continuar ativos mesmo durante o inverno. Mas para isso, eles precisam manter alta sua taxa de metabolismo e assim também precisam de se alimentar regularmente. Em ambientes onde a quantidade de comida não é suficiente para todos os indivíduos, a necessidade de comer bastante não é uma boa coisa. Isso leva à competição por alimento, o que pode acarretar na migração de parte da população para outro ambiente, ou funcionar como uma pressão seletiva do meio, o que favorece os que conseguem comer mais. Os pecilotérmicos, como as serpentes, são considerados popularmente como animais de sangue frio. São aqueles cujos corpos mudam de temperatura de acordo com o ambiente em questão. Se o ambiente estiver quente, seus corpos ficarão quentes. Se estiver frio, seus corpos ficarão frios. As serpentes e outros répteis em geral apresentam um comportamento que os ajudam a controlar a temperatura corporal. Eles ficam expostos ao sol pela manhã para aquecerem seus corpos e aumentar o metabolismo de seus organismos. Mas não ficam muito tempo, para que não haja um superaquecimento. E então, escondem-se do sol durante o resto do dia. Também existem vantagens e desvantagens nessa forma de controle de temperatura própria dos pecilotérmicos. A desvantagem é que eles ficam muito dependentes do meio em que vivem e, por isso, não conseguem sobreviver quando o habitat é muito hostil, como nas geleiras dos polos que têm temperatura abaixo de 0 graus Celsius. A vantagem é que podem utilizar a energia externa para aquecer o corpo e, assim, não precisam gastar a energia produzida pela quebra de moléculas energéticas nos processos metabólicos. Como consequência, eles não precisam se alimentar regularmente e conseguem sobreviver grandes períodos de tempo sem alimento. Isso os ajuda a sobreviver em ambientes que não possuem muita disponibilidade de alimento.